Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18. Mateus 18. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui têm filhos, netos, convive com crianças? A palavra hoje vai ser direcionada para esse tema. Diz assim, versículo 1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no colo dele e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Amém? Podeis assentar, amados. Aleluia. O texto nos mostra os discípulos querendo saber quem era o maior. Eles de vez em quando tinham essas tretas, né? Ficavam, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o discípulo mais querido. Eu vou abrir um adendo aqui, né? João. A gente sempre fala de João como o apóstolo amado. Alguém já viu em outro evangelho, que não no de João, essa afirmativa? Ninguém nunca viu Mateus dizendo que João era o apóstolo amado, nem Marcos, nem Lucas. Mas João, ele disse que ele era o apóstolo amado. Ele sabia quem ele era. Eu acho isso tão lindo. Ele não esperou ninguém dizer: olha, João, tu é o apóstolo amado. Não, eu sou o apóstolo amado do Senhor. Ele não disse que ele era o mais amado, ele disse que ele era o amado. Aleluia. Só abrindo esse parêntese, que eu acho isso muito lindo. E aí eles lá discutindo sobre quem é o maior, quem é no reino dos céus, e Jesus simplesmente diz para eles que é preciso se humilhar como uma criança, para assim serem os maiores no reino dos céus. A gente sabe que, quando Jesus está falando aqui, ele fala: enquanto vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, remete mais ou menos o que ele falou para Nicodemos, que ele disse que necessário vos é nascer de novo. Então, esse é o contexto, tá? Do novo nascimento. Então, por isso que a gente tem que ser como crianças. Não que a gente vai voltar para o ventre da mãe, como o Nicodemos perguntou. Não tem como a gente virar criança de novo, literalmente, na estatura. Mas virar criança de novo, nascer de novo, começar do zero. É como se a gente começasse a engatinhar no Evangelho. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, a gente compreende isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também está se referindo à humildade da criança. E o que é essa humildade? A criança, ela é completamente dependente. Ela confia completamente, depende completamente dos seus pais. Ela não consegue fazer nada sem os pais dela. É ou não é verdade? E é nesse contexto que Jesus está querendo também trazer para a gente que nós precisamos ser como crianças. Afinal, como diz em João, sem mim nada podeis fazer. E é sobre essa vulnerabilidade das crianças, essa incapacidade que elas têm de fazer qualquer coisa sozinha no mundo, que eu gostaria de estar falando hoje. Qual é a importância das crianças para o Senhor? Qual importância a criança tem para o Senhor? O que me chama a atenção é que, se a gente for ler no capítulo posterior, o capítulo 19, ali
no versículo, deixa eu ver aqui qual é, versículo 13. Se vocês quiserem acompanhar. Diz assim, ó: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam as crianças. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só. Quando a gente lê essa passagem, a gente pode pelo menos vislumbrar um pouco da importância que uma criança tem para o Senhor. Porque Jesus disse que dos tais, dos pequeninos, é o reino dos céus. Lá em Salmo 127, versículo 3 e 4, nós vamos ler o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Sabe o que significa herança? Significa um legado. Algo que nós recebemos de nossos pais, de alguém. Com isso entendemos que quando os pais recebem em sua família os filhos, assumem a responsabilidade de amá-los, tratá-los com carinho, ensiná-los e conduzi-los à vida eterna. Esta é a nossa responsabilidade. Entendemos também como herança algo de valor que a gente recebe. Normalmente se deixa um testamento, né? Alguém deixa joias, um carro, uma casa, algo de valor. E nesse contexto de Salmos, a gente vai entender que um filho é algo muito mais precioso do que qualquer um desses itens aqui que eu mencionei. Carros, joias, casa. Essa condução à vida eterna que o salmista fala, ele quer enfatizar que os filhos são a herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do guerreiro. Então, uma flecha, ela sempre é lançada para um alvo. E para qual alvo nós estamos lançando as nossas setas, as nossas flechas, as nossas crianças, os nossos pequeninos? Essa responsabilidade, normalmente, os pais querem passar para a creche, para as escolas, para as babás, para os avós. Mas essa responsabilidade é nossa. Oh, aleluia. Tem um texto que vem muito forte ao meu coração. Todas as vezes que eu vejo algo tramado pelo mundo contra as crianças, embora o contexto seja uma coisa escatológica, né? Não é voltado totalmente para as crianças, mas eu entendo também que é voltado para as crianças. Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para este que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E quanta coisa a gente tem visto sendo feita, sendo tramada para devorar a inocência das nossas crianças. Eu vejo claramente o inimigo trabalhando e ele não mede esforços. Ele está trabalhando o tempo todo para atingir as nossas crianças, traçando estratégias para enraizar nas mentes e corações de nossas crianças ideologias demoníacas. E parece que nós, como igreja, não estamos muito atentos. Não estamos muito atentos. É com muita tristeza que, às vezes, aqui no Itacurubi não é assim. Mas eu já vi muitas igrejas que, quando tem criança correndo, as pessoas ficam fazendo cara feia na hora do culto. Amém. Bom saber. Então, as crianças ficam correndo na igreja, ficam de cara feia. Tira essa criança daqui.
está atrapalhando. E ali está sendo liberado o quê? Vida, verdade, a palavra. Deixa ela correr. A gente pensa que a criança é como nós, que a gente tem que parar para prestar atenção. Elas estão atentas a tudo. Enquanto elas estão correndo, pulando, subindo escada, elas estão atentas a tudo que está acontecendo em volta. Deixa correr no meio do salão. Porque ela ali está absorvendo, mas as pessoas ficam de cara feia. Fica de cara feia. Ixi, ai, essa mãe tem noção, não. Cala a boca desse menino. Não está nem escutando a palavra. Enquanto o inimigo pega essa situação e, opa, não estão querendo eles? Eu quero. Aleluia. A gente precisa ficar atento, sim, às estratégias do inimigo. Claro que é importante. Porém, muito mais importante é blindar as vidas dos nossos filhos através da palavra. Uma vez eu ouvi falar que para treinar pessoas, para identificar uma nota falsa, eles não ficam ensinando detalhes da nota falsa. Eles ensinam detalhes da nota verdadeira. Então, quando eles pegam a nota falsa, automaticamente eles identificam, porque eles já conhecem a verdadeira. Quer que teu filho escute uma mentira de Satanás e identifique que é uma mentira? Mostra a verdade. Mostra a verdade para ele. Mas ele é muito pequenininho, não entende. Entende. Entende tudo. Minha filha tem só 3 anos. E ela está lá brincando, daqui a pouco, Jesus é lindo. Jesus não sei o quê. Jesus, é o tempo todo o nome de Jesus na boca dela. E não sou eu que fico falando, não. Eu não fico, filha, Jesus, tá? Jesus, Jesus. Não falo. Ela vê. Ela ouve. E por isso ela replica. Aleluia. Quanto mais soubermos detalhes da verdade, quanto mais ensinarmos aos nossos filhos a verdade, ela vai identificar claramente uma mentira. É importante compreender que nós somos a representação do Senhor na vida dos nossos filhos. Normalmente, alguém que não tem um bom relacionamento com seus pais, não tem um bom relacionamento com Deus. Alguém aqui já viveu isso? Porque não se relaciona bem com o pai ou com a mãe, ou com os dois, ou enfim. Eu tive a infelicidade de crescer sem a presença do meu pai. Aos 9 anos de idade, meu pai traiu a minha mãe. E eu vi a cena do adultério. Eu presenciei aos 9 anos e meu irmão aos 6. Então, pensa o que é que ficou. Enfim, eu presenciei aquele adultério. E para mim, era como se meu pai estivesse traindo a mim. Não era a minha mãe. Ele estava me traindo. Ele estava me deixando. E embora minha mãe, sendo católica, me conduziu nos caminhos do Senhor. Desde criança, ela me ensinou a rezar, me colocou na catequese. Então, eu sempre tive ali ligação. E quando eu fui para uma igreja evangélica, aos 33 anos, eu tive muita dificuldade de entender que Deus era o meu pai. Porque eu pensava no meu pai. E eu pensava, se o meu pai, que é sangue do meu sangue, me abandonou, imagina esse pai, que eu nem sei a cara, nem sei quem é. Demorei muito para encontrar minha identidade de filha. Mas quando eu encontrei, eu tomei posse. E foi algo tão poderoso nesse dia. Foi uma experiência tão linda. Eu consegui sentir a presença dele. E eu consegui chamar ele de pai.
E ali eu entendi que eu tinha um pai, independente de qualquer coisa, eu tinha um pai que cuidava da minha provisão, que me protegia, que me guiava, que me ajudava em tudo que eu precisava. Aleluia! Aleluia! Ah, Jesus. Como eu falei, né? Mas eu não tinha confiança no Pai Celestial, simplesmente porque eu não confiava no meu pai terreno. E refletir sobre a pessoa de Deus na vida de uma criança não é se dar apenas por dar carinho, amor e atenção, mas também ensinar sobre princípio de autoridade. Ei, tem muito adulto aí, ó, quebrando a cabeça no mundo, na sua vida social, no trabalho, na faculdade, porque não entende isso aqui, ó, princípio de autoridade. Como é que eles vão entender a autoridade de Deus se não entendem a autoridade dos pais? Não entende a autoridade de um superior, de um governante. Normalmente, quem desrespeita um governante, não respeita Deus. Já prestaram atenção? A gente está vendo aí todo dia na internet. Esse povo que fala mal do presidente da República, não é porque eu sou a favor dele, não. Nem sou contra nem a favor, muito pelo contrário, como se diz. Mas as pessoas que falam mal do presidente, dos governadores, etc., normalmente não respeitam a autoridade de Deus. Porque não entendem que aquele presidente, que aquele governador, que aquele prefeito, embora seja o pior do mundo, é uma autoridade instituída por Deus. Até Faraó foi levantado por Deus. Foi levantado por Deus para perseguir o povo lá no Egito. Colocar escravo. Mandar matar os meninos. Eita! Havia um propósito. Sempre há um propósito. Para a glória dele se manifestar. Aleluia! Aí, como eu falei aqui, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Todo mundo conhece a Eloá. Inteligente, amorosa, feliz, saudável. Só que eu sou marinheira de primeira viagem. A André já tem 2. Eu sou marinheira de primeira viagem. Detalhe, aos 41 anos eu fui mãe. Meu Deus! E aí, nessa missão maravilhosa de ser mãe, eu não tenho a menor ideia, muitas vezes, do que fazer para conseguir fazer ela entender que aquilo que ela está fazendo é errado. Às vezes eu não sei como fazer. E aí o natural é a gente replicar o que fizeram com a gente. A gente vai fazer com nossos filhos aquilo que fizeram com a gente. Eita Deus! E como eu sou um pouco sanguínea, né? Sou meio bravinha, então muitas vezes eu me vejo gritando com ela. Não faz isso! Quando eu estou gritando. E sabe o que ela faz? Ela ri da minha cara. E o que é pior ainda, ela volta a fazer aquilo que eu disse para ela não fazer. Não adianta de nada. Aí teve um dia que eu fiquei agoniada, gente. Vocês conhecem essa palavra agoniada? Conhecem, né? Agoniada. E às vezes eu falo as expressões lá da minha terra, eu penso que ninguém conhece. Ali fazendo assim. Às vezes eu fico tão agoniada assim. E aí eu fui para o Senhor. Jesus, me ajuda. Me ajuda a educar minha filha. Me dá uma direção. Me mostra alguma coisa, né? Alguém que tenha experiência para falar comigo a respeito. Aí no outro dia, estava lá zapeando, e aparece uma live de uma pastora, que ela ministra para famílias, principalmente para crianças.
Ah, gente, foi tão poderoso. Parecia que ela tinha escutado a minha oração, mas quem escutou foi o Senhor. E disse assim: vai lá, filha, que eu vou te dar os nortes que você me pediu. Aleluia! Aí eu vou trazer para vocês um pouquinho das coisas que ela falou lá. Precisamos aprender a governar os nossos filhos. E governo significa autoridade e influência. Não significa autoritarismo. Eu não imponho nada, eu ajudo, eu conduzo, influenciando para que eles entendam que eu sou autoridade. No caso ela, né? A minha filha. Nossa missão é conduzir os nossos filhos à submissão. Lembra que eu falei princípio de autoridade? Submissão. Está completamente dependente do Senhor. Obedecer por medo não é submissão. Obedecer em amor, obedecer porque dependo, obedecer porque sou vulnerável, obedecer porque preciso de ajuda. E a gente vai entender essa questão de submissão quando a gente lê Filipenses 2, de 5 a 11. Que meu esposo disse que são os degraus de Jesus. Ele desce para subir. Não é? Ele não se usurpa da divindade. Ele se despe da sua glória. Ele se torna homem. Ele se humilha a si mesmo. E depois, o que acontece? A ele é dado o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Ele se humilhou para ser exaltado. Se humilhou a si próprio. Se entregou até a morte, morte de cruz, para ser exaltado sobremaneira. Aleluia! E quer saber como é que nossos filhos vão aprender a ser assim? Quando a gente for assim. Nós somos responsáveis em levar nossos filhos a nos honrar, a nos respeitar, sem usar de agressividade, autoritarismo, e sim dirigindo e influenciando nossos filhos. Podemos sim ser amigos dos nossos filhos, mas não é aquele amigo companheiro, bater nas costinhas, vamos dividir aqui. Não. É amizade assim, para eles entenderem que nós somos confiáveis, que nós somos o porto seguro deles, porque senão eles vão procurar essa segurança lá fora. E é um perigo, porque eles podem procurar segurança numa coisa que não é segura. Quando eles se sentirem confiantes em nós, aí a gente ganha boa parte da guerra. Precisamos construir um relacionamento de amor, pois a verdadeira autoridade está em gerar um bom relacionamento de influência e amor. Nossa autoridade nunca será medida pelo volume da nossa voz. Viu, Janaína? Gritar não faz com que a criança obedeça. Muitas vezes vai gerar um afastamento ou até mesmo medo. Já aconteceu. Deloá virar para mim, eu estou com medo de você. Tamanho foi o berro que eu devo ter dado, né? Aí na hora eu, Jesus, minha filha disse que está com medo de mim. Não é fácil. Perceberam quantas vezes eu usei a palavra influência? Quantas vezes eu falei influência? É que a melhor forma de ensinar é sendo. Como é que eu influencio alguém? Sendo aquilo que eu quero influenciar. Sendo da forma que eu quero que a pessoa me veja. Seja o que você quer ensinar. Assim como Jesus. Como é que ele ensinou os seus discípulos a serem um líder servil? Jesus foi um líder servil. Ele veio para servir. Como é que ele ensinou? Lá no lava-pés. Ele se cingiu de uma toalha
tirou a sua veste, se cingiu de uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos 12. Eita, dos 12. Ele não lavou dos 11, ele não pulou Judas. Ele lavou dos 12. Poderoso demais. João 13, 13 e 14. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se humilhar. Entendam que nossos representantes de Deus na vida do... Entendam que somos os representantes de Deus na vida de nossos filhos. E eles vão replicar o que vem em casa. Sempre. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 7, tem uma ordenança do Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou ao deitar-se e ao levantar-se. Olha só. Olha a ordenança do Senhor. Para a gente falar da palavra. Primeiro, colocar no nosso coração. Depois, falar da palavra para os nossos filhos, para inculcar na mente deles. Será que a gente está obedecendo essa ordenança do Senhor? Será que a gente está fazendo isso? Ele falou que era para estar no coração. Ou seja, que a gente viveria a palavra. Ou seja, influenciando qualquer pessoa à nossa volta, e principalmente nossos filhos. E que deveríamos falar da palavra para nossos filhos. Inculcar significa gravar, imprimir a palavra em nossos filhos. Temos feito isso? Temos falado da palavra de Deus, ou melhor, temos vivido a palavra de Deus na frente dos nossos filhos? O que fazemos na frente dos nossos filhos fala muito mais alto do que aquilo que você ensina. O que eu faço é muito mais percebido por eles do que aquilo que eu digo para eles fazerem. Eu falo, faz isso, mas aí eu não faço aquilo que eu digo para ele fazer. Então, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço? Com Jesus não foi assim. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Nós temos que ser o exemplo. E quando eu estava meditando sobre tudo isso que Deus fez arder em mim, veio a palavra que está em Mateus 25, 14 e 30, na conhecida parábola dos talentos. Foi incrível essa contextualização que o Espírito Santo trouxe para mim. Porque essa palavra é completamente escatológica, está falando da volta de Jesus completamente. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração através dessa palavra. Mateus 25, 14 a 30. Nada. É a parábola dos talentos. Conhecida a parábola dos talentos. Eu não vou ler, é só para vocês terem como referência, caso queiram ler. A gente ouve sempre que talento é relacionado a algo que eu faço, de especial, de diferente. Se eu canto, se eu danço, né, se eu escrevo, se eu prego, é um talento. Normalmente a gente pensa isso. Mas o talento mencionado na palavra por Jesus trata-se de uma moeda. Esse talento não é algo que a pessoa faz, mas é algo que alguém recebeu especificamente. Um talento era uma moeda. Era um dinheiro, vamos colocar assim. E na hora que essa passagem me veio à mente, foi como se Deus perguntasse em meu coração: o que você tem feito com o que eu coloquei na sua mão? Claramente veio a imagem de Eloá para mim. Era como se Deus perguntasse para mim: o que você tem feito com a vida de Eloá, que eu coloquei nas suas mãos? Quando eu voltar e eu te perguntar: o que você fez com aquele talento que eu te dei?
Para a Andréa foi 2. Será que eu terei mais um, pelo menos, de volta? Ou tu vai só me entregar a vida dela? E como é que vai estar a vida dela? Eita. Meu Deus. Isso ficou doendo no meu peito muitos dias. E eu fui falar para o meu esposo. Amor, mas tem alguma coisa a ver? Eu ainda quis confrontar com Deus. Não, mas não tem nada a ver essa passagem com vida. Ele disse, escatologicamente não, mas ao mesmo tempo tem, porque você tem que multiplicar aquilo que o Senhor dá na sua mão. Não significa que eu tenho que multiplicar em número de filhos. Mas quem ganhou a minha vida para Jesus? Alguém falou de Jesus para mim. Alguém falou de Jesus para mim. E o Espírito Santo encontrou um terreno fértil. E ali germinou a palavra que me foi falada um dia. Então, nós temos que preparar os nossos filhos para eles serem uma vida que vai atrás de outras vidas. Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Será que quando eu voltar, você vai me dar pelo menos mais uma? Ou você vai me dar só ela? E como é que vai estar a vida dela? Será que a vida dela vai estar do jeito que eu quero que fique? Para nós que somos mães, Deus. Para nós que somos mães e pais, não há nada mais valioso em nossas mãos que a vida de nossos filhos. E quem não é mãe, mas tem contato com crianças, mesmo que seja aqui na igreja, a gente deve cuidar, abraçar, amar e influenciar. As crianças representam a importância da continuidade da palavra de Deus. Elas irão reverberar pelo mundo o que elas aprenderem. Elas vão ensinar o que elas estão aprendendo. Então, vamos ensinar os nossos filhos a serem filhos de Deus e não netos. Deus não tem neto. Deus não é vô de ninguém. Deus é pai. Eu não vou ensinar Eloá, filha, eu já tenho um relacionamento bom, então você só fica na minha cola. Não. Ela tem que se relacionar com o pai. E quem faz essa condução sou eu e o pai dela. Ele não tem netos. Ele tem filhos. A gente precisa entender que as nossas crianças são o nosso amanhã. Elas são a próxima geração. Nós fomos a última geração que não sofreu influência dessas ideologias terríveis que têm sido impostas nas mentes das crianças. Eu, pelo menos, nasci bem antes da internet, mas bem antes. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu vim ver a internet no ano 2000. Foi quando surgiu, né? Eu estava com o quê? Nem me lembro. Não vou nem fazer as contas aqui. Enfim, eu estava na faculdade. Jesus! Né? Idade não importa, né? Essas coisas besteira. Enfim. Então, a gente não viveu essa era da internet invadindo a mente das crianças. É muito comum a gente ver crianças com aparelhos, né, com celular, com tablet, se distraindo. Não é errado, mas, assim, particularmente, eu não dei celular para minha filha. Ela nunca pegou um celular.
Eu sempre desejei que ela fosse uma criança que gostasse de brincar com brinquedos analógicos, que são os brinquedos tradicionais. E creiam, ela passa horas brincando com a casinha, com as bonecas, e aí ela replica a creche em casa, ela coloca o nome dos coleguinhas nas bonecas. Então, ela brinca com essas coisas. Ela não aderiu a essa questão tecnológica, porque eu também nunca influenciei. Eu preferi que ela brincasse mesmo com brinquedo. E a pergunta que eu quero deixar é: que tipo de geração nós temos preparado para vir após nós? Ah, Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, eu não preciso me preocupar com isso. A gente vai cometer o erro do povo lá, se eu não me engano, os tessalonicenses. Eles estavam... então já Jesus vai vir, né? Então a gente não precisa mais trabalhar, não precisa fazer mais nada. E Paulo, não, minha gente. Não é assim. Vai acontecer do dia para a noite, não é desse jeito. Tem os sinais. Isso não acontecerá até que se manifeste o homem da iniquidade e haja uma grande apostasia. Aconteceu já? Então, take it easy. Depois disso, aí vai ser a qualquer momento. Aí vai ser a qualquer momento. Mas enquanto isso não acontecer, calma. A gente tem que correr atrás, no sentido que eu quero dizer que fique calmo, é que, não, então eu, vou fazer nada, Jesus vai voltar, tanto faz se meu filho... E quando ele voltar, como é que vai ser? Diante de Jesus. E a gente é que vai dar conta, viu? Da vida deles. Não só deles, da vida de qualquer pessoa que passou pela nossa vida e a gente não falou de Jesus. A gente vai dar conta. Uma vez eu vi um vídeo que, meu Deus, eu fiquei perturbada. A pessoa fez, né, meio que uma situação. Esses vídeos que o pessoal cria, umas criatividades que o povo tem. A menina chegava diante de Jesus e passava. Aí ela olhava para trás, era como se fosse uma amiga dela. E aí a amiga dela dizia, mas por que você nunca me falou disso? Por que você nunca me falou disso? Agora eu não vou poder entrar com você. Então, fala de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Uma vida linda dessa. Aleluia. E aí vocês podem falar assim, tá, irmã Jana, a irmã passou aí uma mensagem do que a gente deve fazer com nossos filhos, de como a gente tem que ser. Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque assim, olha, eu trabalho o dia todo, meu filho fica na escola, depois fica com a babá, ou fica o dia todo na creche, então a creche fica ensinando as coisas de lá. Ou, é a minha sogra que cuida, é uma tia que cuida, enfim. Não é fácil. E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, porque primeiro passa por mim. Essa pregação também é para mim. E se ela não fizer efeito em mim, não vai fazer efeito em ninguém aqui. Não é fácil, não. Não dá para controlar os nossos filhos. Se for adolescente, então, está uma fase bem complicada. Com essa questão da pandemia, muitos tiveram que ficar isolados. E isolamento é um remedinho bom danado para a tal da depressão. Se isolar. Que, inclusive, é o que fazem, né? Quando entram em depressão, é se isolar. Mas o conselho que eu quero dar para vocês é: andemos em total dependência do Espírito Santo, o nosso Consolador. Jesus foi, mas mandou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E a gente tem que andar totalmente na dependência dele, como Jesus andava.
Jesus suportou tudo que ele suportou como homem. Não caia nessa de que, ele aguentou passar 40 dias no deserto jejuando porque ele era Deus. Ele venceu como homem. Ele suportou como homem. Mas ele andava na dependência do Espírito Santo. E por isso ele resistiu às tentações do maligno. Ele foi tentado como nós somos. Ele foi tentado nas mesmas áreas que nós somos todos os dias. E o diabo não descansou, não. Não foi só ali nos 40 dias no deserto, não. Foram muitas vezes. Na hora mesmo que Pedro fala, que ele diz, para trás de mim, Satanás. Ali foi uma tentação também. Dizendo, não vai não. Jamais que eu vou deixar o Senhor passar por isso. Aleluia. Viver na dependência do Espírito Santo, viver na dependência do Senhor. Ele é que vai nos conduzir, vai nos mostrar como agir. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos tenebrosos, como disse Paulo. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. E infelizmente, ou felizmente, vai piorar. Infelizmente para a nossa carne, felizmente para o nosso espírito. Porque Jesus disse que isso seria só o início das dores. Oh, Jesus, não está sendo fácil. É o que mais a gente tem ouvido as pessoas falarem. Não está sendo fácil. Tem horas que dá vontade de desistir de tudo. Mas vamos aguentar mais um pouco. Senhor Jesus, esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dividir com a igreja nesta noite. Que possa, Senhor, entrar em nossos corações tudo que foi trazido da Tua parte essa noite. Porque não foi nada do que eu quis falar, mas foi aquilo que o Senhor trouxe para mim, para eu transmitir, Senhor. Então, opera em nós, Senhor, que durante esse restinho de semana, nós possamos meditar em tudo que foi falado aqui. Que nós possamos ter mais atenção aos nossos filhos, netos, crianças à nossa volta. Senhor, protege as nossas crianças. Protege as nossas crianças dessas ideologias satânicas que têm se levantado, têm entrado nas escolas, têm entrado nas creches, Senhor, e muitas vezes têm entrado até na igreja, Senhor. Repreendemos em Teu nome santo, Senhor, toda estratégia, todo levante, toda cilada do inimigo para as nossas crianças, que nós sejamos pais atentos, que nós sejamos cristãos atentos, Senhor, àquilo que a Tua voz tem falado, que nós possamos estar alinhados a Ti, que o nosso coração esteja alinhado ao Teu coração, e que nós possamos fazer tudo aquilo que Te agrada, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém.